Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui na igreja pela manhã, numa série de mensagens sobre a teologia da igreja. E hoje me cabe continuar desenvolvendo o tema Meios de Graça, que começou com uma ministração do presbítero Heitor, em que ele nos expôs sobre a palavra de Deus, momento em que ele disse que estaria expondo, o que eu também concordo, o principal meio de graça. Depois tivemos uma ministração do presbítero Eduardo, onde ele expôs sobre o batismo e a ceia do Senhor. Na sequência, nós teremos a oração. O pastor Eduardo já fez uma ministração na série da Teologia da Igreja sobre oração. Depois, adoração, comunhão e disciplina na igreja. Conversando com o pastor Ivan, que me convidou para essa manhã, eu falei: pastor, o senhor me autoriza a pular a adoração e ministrar sobre comunhão como meio de graça? Muito gentilmente recebi autorização. Então vamos, meio de graça, comunhão. Aquilo que temos em comum é o motivo da nossa comunhão. Guarda isso no seu coração. Aquilo que temos em comum é o motivo da nossa comunhão. O presbítero Heitor, quando estava fazendo ali a conceituação do que vem a ser o meio de graça, sob a perspectiva da teologia da igreja, ele nos citou segundo Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se tem uma segurança que nós podemos ter, como igreja do Senhor, é que absolutamente tudo o que nós precisamos para conduzir a nossa vida espiritual e para fazermos essa travessia que nós estamos fazendo por este mundo terrenal, já que a gente cantou o hino do cantor cristão, né? Sempre fala do mundo terrenal, o Senhor providencia para nós. Eu gosto de olhar para os nossos pastores, para os nossos líderes, sobre a perspectiva de serem eles ministros dispenseiros da graça de Deus sobre a igreja de Deus. Ministros que dispensam sobre as nossas vidas algo que nos instrumentaliza para desenvolver a nossa vida cristã. Eu queria começar com uma ilustração de como eu pude compreender um pouquinho o que é a graça e o que é a misericórdia de Deus. Era uma história que meu pai me contava, e toda vez que meu pai me contava essa história, ele ficava com os olhos marejados. Como meu pai foi um menino travesso. E meninos travessos sempre se veem em apuros. Faz parte da regra de ser travesso. Só que, diferentemente de mim, ele nasceu em 1937, em Tombos, Minas Gerais, uma cidade muito pequena, sem infraestrutura pública, e ele nasceu num contexto de escassez. Crente, o meu avô, farmacêutico, médico, prático, Elizabeth, até cirurgia fazia, tinha 4º ano primário. Naquela época tinha uma regra do Império que dizia o seguinte: a cidade que não tem médico formado, o farmacêutico pode executar determinados procedimentos. Então, toda vez que chegava um médico na cidade, meu avô ia para uma cidade menor, porque era o ofício dele. Meu pai passou toda a sua infância em cidadezinhas muito pequenas. Ele gostava de contar que o primeiro sapato que ele calçou na vida foi aos 9 anos de idade, quando ele conseguiu uma bolsa de aluno interno no Colégio Presbiteriano de Alto Jequitibá, uma outra cidadezinha nas imediações. A maior parte das refeições da infância dele não tinha carne. E como menino travesso que era, quando meu avô comprava um porco, ele juntava com os irmãos para subir no porco, quebrar a coluna do porco para o porco ter de ser sacrificado e para ter carne mais rápido. Porque se fosse esperar o que meu avô queria, que era engordar o porco, ia demorar muito ter a carne.
Mas meu avô, minha avó tinham a convicção de que se ele estudasse, se os 8 filhos estudassem, eles poderiam ter acesso a uma vida melhor. E a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá fundou um colégio interno com 500 alunos e meu avô conseguiu uma bolsa de estudo para o meu pai. Qual que era o principal e mais importante desafio do meu pai? Não ser expulso, porque o código de disciplina era muito rigoroso. De fato, ali no início dos anos 1950, ou ainda nos anos de 1940, aliás, o código de disciplina nas escolas não é igual hoje, não. A escola de Alto Jequitibá tinha uma figura que eu sempre ouvi falar dela, depois conheci o filho dele. Fui pregar na igreja do filho dele, que era o senhor Adelino Sackler, o disciplinário geral, homem temido. O pastor da igreja, que era o diretor da escola, reverendo Cícero Siqueira, o maior pastor que meu pai já conheceu, o maior orador, o homem mais piedoso, o mais tudo em termos de dispenseiro de meio de graça, pastor Cícero Siqueira, que por coincidência estava perdido em Minas Gerais, mas era pernambucano. Detalhe, a igreja dele, em Alto Jequitibá, era a única igreja de Minas Gerais presbiteriana que ficava na praça principal e a igreja católica em rua secundária. E a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi promulgada na igreja dele, lá em Alto Jequitibá. Homem respeitadíssimo pela qualidade da sua vida cristã e da sua teologia, mas que escolhera desenvolver seu ministério no meio do nada. Um dia, papai lá, como aluno interno, fez a sua travessura e a regra era o seguinte: quem fizesse travessura durante a semana ficava preso no final de semana. Preso significava que não podia sair nem no sábado nem no domingo, não ia nem na igreja, não poderia visitar os pais, se fosse o caso, não poderia, ficava preso na escola. Era a pior pena. Papai fez a travessura, o senhor Adelino Sackler virou para ele e disse: você vai ficar preso esse final de semana. Tudo bem, vou ficar preso esse final de semana. Só que no sábado de manhã, depois do café da manhã, o senhor Adelino lia a lista dos presos. E quem não tivesse na lista podia sair. Ele leu a lista e esqueceu o nome do meu pai. Meu pai rapidamente saiu correndo para ir para a rua. O senhor Adelino viu e saiu atrás. Arlô, volta, Arlô, volta. O papai viu debaixo de uma árvore com a esposa o reverendo Cícero Siqueira. Correu na direção do reverendo Cícero Siqueira e pegou na mão do reverendo. Chegou o senhor Adelino. Arlô, você sabe que você fez coisa errada. Você sabe que você está preso, você tem de voltar e ficar preso. Reverendo Cícero, homem piedoso, vira para o reverendo Adelino e diz assim, para o senhor Adelino, se o Arlô fez alguma coisa errada essa semana, bota na minha conta. Eu pago. Fala qual que é o castigo que eu cumpro. Misericórdia, Adelino. Graça, Adelino. E bateu na cabeça do papai. Arlô, pode brincar. Papai nunca mais esqueceu esse momento. Coisa tão simples. Ele culpado, passando um aperto monumental, frio na barriga, pensando que aquele final de semana estava perdido. De repente alguém vira e diz: se ele errou, põe na minha conta. Misericórdia, senhor Adelino. Graça. Todas as vezes que meu pai, 60 anos, 70 anos, contava essa história, e o olho dele enchia de lágrimas. Quando saiu a biografia do reverendo Cícero Siqueira, o papai leu 5 vezes. E ele sempre falava: nunca conheci um pregador como esse, nunca conheci um pastor como esse. Mas, na verdade, ele teve uma compreensão de algo profundo da vida espiritual dele, que é o que significa, de fato, misericórdia e graça. Por sua misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que merecemos, e Ele merecia o castigo que não teve, mas pela sua graça Ele nos dá algo que nós não merecemos. Ele vai além da misericórdia. Receber graça e misericórdia nos constrange e somos compelidos a retribuir
ainda que de forma imperfeita, o favor que recebemos de Deus. Se você entendeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida e a graça de Deus sobre a sua vida, o seu ímpeto é de retribuição. Algo extraordinário aconteceu com meu pai. Antes desse dia, o meu pai evitava fazer travessuras com medo do castigo e das suas consequências. Depois de receber a graça e a misericórdia, ele passou a evitar fazer travessuras por não querer decepcionar uma pessoa que ele passou a admirar, estimar, respeitar de um modo muito especial, o reverendo Cícero Siqueira. Deixou de ser pelo castigo e passou a ser por gratidão e amor. É isso que a compreensão da graça de Deus e da sua misericórdia faz conosco. Já não é pelo temor do Senhor e da consequência do dia do juízo. É não querer perder a comunhão, a intimidade com aquele que me salvou, com aquele que me deu a sua graça, com aquele que me deu a sua misericórdia. De igual forma, Deus providenciou seus meios de graça como recursos de edificação da sua igreja, para que ela possa subsistir no meio de uma geração pervertida e corrupta, e para que a sua igreja possa ser ornada e preparada para recebê-lo com alegria na sua segunda vinda. Então, se o presbítero Heitor expôs sobre o principal meio de graça, eu estou expondo sobre o meio de graça que autentica todos os outros. Eu estou expondo sobre o meio de graça que dá sabor a todos os outros. Eu estou expondo sobre o meio de graça que dá colorido especial a todos os outros meios de graça. A palavra de Deus só para o intelecto não é meio de graça. A palavra de Deus, quando produz vida, ela é meio de graça. Para a gente entender o valor da comunhão e de por que a comunhão é tão importante para nós, eu queria comentar com vocês sobre as metáforas que nós temos no Novo Testamento para nos ajudar a ter uma compreensão, ainda que imperfeita, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus. Por serem infinitos, eternos, plenos, completos, a nossa compreensão sobre o que eles são é limitada. E o Senhor usou, então, metáforas para poder falar quem é Deus, falar quem é Jesus. As metáforas do Novo Testamento, as principais: Deus é rei, nós somos súditos. Ele é criador, nós somos criatura. Jesus é pastor, nós somos ovelhas. Ele é Senhor, nós somos escravos. Ele é pai, nós somos filhos por adoção. Ele é noivo, nós somos noiva. Ele é cabeça, nós somos corpo. É com base nessas metáforas que nós edificamos o nosso relacionamento com Ele. Se nós pararmos para analisar a teologia de cada música que nós usamos para a adoração comunitária, nós estamos exaltando ou porque Ele é rei, ou porque Ele é pai, ou porque Ele é o noivo, ou porque Ele é o cabeça. Estas metáforas, elas indicam para nós determinados aspectos que nos permite estabelecer um relacionamento com Deus. Por exemplo, o rei. Nós temos vários textos bíblicos de Deus como rei. O que eu mais gosto está no Velho Testamento. Isaías, capítulo 6, começa falando: no dia da morte do rei Urias, eu tive uma visão que diz: sentado está o Senhor, num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes tocam o templo. Serafins estão diante dele e clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Agora, curioso, você consegue visualizar o rei de um indivíduo só? Porque muitos de nós reivindica o relacionamento com Deus só na figura de pai e de filho único. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do irmão. É tipo um candidato a prefeito de São Paulo, é eu e Deus, linha reta.
Não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de nada. Preciso de ceia, não preciso de batismo. Não é disciplina na igreja. O que é isso, rapaz? Quem é você para falar comigo? Ó, linha direta aqui, ó. Será que essa teologia está certa? Quando eu sei que Deus é rei, todo-poderoso, soberano, que absolutamente nada acontece fora do seu propósito. Mas eu tenho sim a metáfora do Pai. A metáfora do Pai nos permite ver algo que é real. Eu sim tenho relacionamento individual com Deus. Eu sim tenho acesso à sala do trono de Deus. E eu sim sou comissionado como sacerdócio, no sacerdócio universal do crente, inclusive para ministrar parte daquilo que ele tem para o meu próximo. Sim, o presbítero Eduardo deixou isso muito claro, quando ele estava falando do batismo. Ele fala assim, o batismo acontece depois que você, no seu íntimo, na sua individualidade, recebeu Jesus como seu Salvador. Jesus vai nos dizer que o reino de Deus está dentro de nós, lá em Lucas. Então, há sim uma dimensão de um relacionamento individual seu com Deus. Mas em todas essas metáforas, a do Pai é a única que nos permite ver essa cena individual. E mesmo assim, nós somos filhos por adoção, temos um irmão mais velho e temos muito irmão. Olha para o lado aí o tanto de irmão que você tem. Então, essa teologia, irmão, do Filho único, é uma teologia que tem problema estrutural. E nós temos Jesus como cabeça do seu corpo, como noivo da igreja. Veja que em todas elas é colocado em relevo o povo de Deus na perspectiva do nós. Então, eu queria fazer um exercício com vocês sobre qual que é o fundamento que existe por trás da ideia de comunhão. O fundamento é o seguinte: eu tive, na minha individualidade, uma experiência com o Senhor. E o Senhor me redimiu com o seu sangue, me salvou. E agora, no meu íntimo, o Espírito Santo comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Mas, como filho que recebeu graça, como filho que recebeu misericórdia, eu quero retribuir ao Pai. E o Pai vira para mim e fala assim: edifique a dimensão do nós. Junte-se com os outros irmãos e edifique a dimensão do nós. A dimensão do nós é a dimensão do povo de Deus. A dimensão do nós é a dimensão do corpo de Cristo. A dimensão do nós é a dimensão da igreja. E é na dimensão do corpo que eu autentico aquilo que aconteceu na minha relação individual com Deus, na dimensão do eu. É ou não é verdade? Vou mostrar vários textos aqui para os irmãos, que vai provar para os irmãos que se você fala que conhece o Senhor e não ama seu irmão, sabe que você é mentiroso. A comunhão autentica as nossas reações diante da graça de Deus. Entre o eu e o nós, o que é que tem? O si. O pronome de dois gêneros. O Senhor nos constituiu de tal forma que nós podemos colocar nós mesmos em perspectiva. Olha só, eu sou eu, mas tem um outro eu, que também sou eu, que coloca o que eu estou fazendo em perspectiva e que pode julgar a mim mesmo. Eu saio da dimensão do eu e caminho na direção do nós, com o auxílio do Espírito Santo, exercitando a dimensão do si. Olha só, a dinâmica do si, pronomes de dois gêneros. Mateus 16, 14, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23. Se alguém vier após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a sua vida por minha causa ganhar lá. Fala, o seu eu quer um tanto de coisa. Você quer me seguir? Coloque esse eu no lugar. Como é que você faz? Examine-se. Olha para você mesmo. Se autoconfronte. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 28, 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha o si, ajudando a fazer a transição do eu para o nós. Se a sua teologia é nós, é eu. Eu não me avalio, é eu com Deus, é que só Deus me avalia, eu não preciso me avaliar, não. Talvez tenha alguma coisa errada na sua teologia. 2 Coríntios 15, 3 e 6. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. A comunhão começa na dimensão do si. Como eu estou contribuindo para edificar o corpo de Cristo? Como eu estou contribuindo para edificar a igreja? Como eu estou contribuindo para edificar o reino de Deus? À medida em que eu vou exercendo a perspectiva do si, eu vou edificando o nós. E à medida que eu edifico o nós, a comunhão cresce. A com Deus, comunhão tão preciosa, na presença de Jesus, e a comunhão com os irmãos. 1 João 2, 4 e 6 diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E ele não está na verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Nisso você sabe que está nele. Na dimensão do si, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, o que é comunhão? A comunhão é uma alegria de encontrar um tanto de gente que está passando pela mesma coisa e que tem o mesmo bem precioso. A alegria de encontrar com alguém que valoriza a graça e a misericórdia de Deus, como você valoriza a graça e a misericórdia de Deus. A comunhão, meus irmãos, é uma ordenança. O presbítero Eduardo falou de 2 ordenanças, estou falando da terceira, é uma ordenança. Olha só como é que ela é a ordenança. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. O que é o amor? O amálgama, o cimento da comunhão. Muito amor, muita comunhão. Pouco amor, pouca comunhão. O amor é o amálgama. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 12, 3 e 5. Começa falando da dimensão do si. Olha que interessante. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e somos membros uns dos outros. No versículo 9 e 10 fala assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Da mesma forma que a comunhão autentica todos os outros meios da graça, o que você prefere autentica a qualidade do seu amor. Olha que coisa interessante. Quem falou isso? Você? Não, Agostinho. Você ama o que você prefere. Eu amo muito a Deus, mas domingo de manhã é clube. Tem futebolzinho lá que eu não posso perder. Eu amo demais a minha esposa, mas eu vou precisar fazer uma viagem com meus amigos de 15 dias para a pescaria, sabendo que ela vai ficar na fossa.
Você ama. Você revela o que você ama com as suas preferências. Esse negócio de crente vir na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, vai num grupo pequeno na terça-feira, no culto de oração. Isso é só sintoma de um amor, de uma preferência, do querer desfrutar de uma comunhão, quando o processo não caiu no legalismo. Quando ele não caiu no legalismo. A comunhão traz consigo uma alegria. Para a gente entender o que é a comunhão, então, agora eu vou começar a minha exposição bíblica. Um rápido estudo na primeira carta de João nos dá todos os elementos que nós necessitamos para desenvolver a comunhão como ela precisa ser desenvolvida. Aliás, quem me ajudou com a primeira carta de João foi esse irmão amado que eu tenho, que é o Agostinho. Oh, como eu amo esse irmão, porque ele me ajudou a entender um tanto de coisa que eu não entendia. Aqui ele teve um problema, ele era bispo da igreja de Hipona, surgiu uma heresia no meio da igreja, e Dominiciano, lá um caboclo, arrumou uma divisão na igreja. E essa divisão feriu a comunhão da igreja. Gerou 2 partidos, e naquele tempo a igreja não brigava só na assembleia, não. A igreja brigava, o irmão pondo fogo na casa do outro. O negócio era um pouquinho mais complicado naquele tempo, século IV. E ele precisava trazer os irmãos de volta para o chão, e precisava ensinar os irmãos a valorizar a comunhão. E ele encontrou no apóstolo João um subsídio bíblico para lidar com o problema. E aí, na festa da Páscoa, ele fez 7 sermões sobre a primeira carta de João. Naqueles sermões, ele foi presbiteriano. Porque muita gente fica criticando o Agostinho quando ele pregava, fazendo alegoria. As homilias de Agostinho sobre a carta de João são exposição bíblica pura. E João começa no capítulo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Nós estamos com um problema, nós estamos vivendo uma dificuldade, nós temos de resolver isso. Mas eu quero dizer o seguinte: a nossa comunhão tem um motivo. O motivo é que Jesus veio em carne, habitou entre nós, saiu da eternidade. Ele, porque veio em carne, ele morreu na cruz, ele verteu o seu sangue por nós, ele nos salvou, ele nos redimiu, e nós seremos glorificados e viveremos eternamente com ele. Isso é o motivo da nossa comunhão. Vamos entender isso, para a gente separar o joio do trigo, para a gente retornar a nossa alegria do convívio cristão. Ele começa a sua homilia de 1 João assim: motivos da nossa comunhão. Jesus Cristo, sendo Deus e existindo desde a eternidade, veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha o meio de graça aí, cheio de graça e de verdade. João 1,14: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se Jesus não veio em carne, irmão, ele não morreu na cruz. Se ele não morreu na cruz, ele não derramou seu sangue por nós. Se ele não derramou seu sangue por nós, ele não nos salvou. Se ele não nos salvou, nós não fomos redimidos. Se nós não fomos redimidos, nós não vamos ser glorificados. Se nós não formos glorificados, nós não vamos estar a eternidade toda com o Pai. O motivo da nossa comunhão inicia com uma revelação da palavra de Deus para nós, que Jesus Cristo, sendo eterno, saiu da eternidade, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós, com a assistência do seu Santo Espírito, tivemos acesso a isso. E pela fé, tomamos posse disso. E quando isso aconteceu, surgiu algo entre nós: a comunhão.
Mas, lembre-se, essa comunhão depende da comunhão que eu tenho com o Pai e da comunhão que eu tenho com o Filho. Bom, Agostinho estava ali vivendo a dor da quebra da comunhão. João estava vivendo a dor da quebra da comunhão da igreja que ele estava escrevendo na primeira carta. Olha só, 1 João 2,19. E eles, os anticristos, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que não eram dos nossos. Depois de 1 João 2,26, ele fala assim: isso que vos acabo de escrever é acerca dos que querem vos enganar. E depois lá em 1 João 5, 16 e 19, ele diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, perdirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que ele está falando aqui? Ele está falando que algumas pessoas pecaram contra Deus e blasfemaram contra o Espírito Santo. Como? Dizendo: Jesus não veio em carne. Jesus, se não veio em carne, não derramou seu sangue. Se ele não derramou seu sangue, ele não salvou. Se ele não salvou, ele não redimiu. Ou então contando uma outra história. Não, é que Jesus não veio em carne, era só um espírito, parecia gente. Todas aquelas coisas do gnosticismo. E João fala: não é assim não. Esse pessoal que está negando que Jesus veio em carne, e tudo o que decorre disso, está blasfemando contra o Espírito Santo. E com relação a eles, eu digo que não ore por eles, porque eles pecaram para a morte. Irmão, lá em Apocalipse, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja, está falando para nós, não está falando para o mundo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa deliciosa. Mas para isso acontecer, eu tenho de deixar o Espírito Santo fluir na minha vida. Se eu bloquear o fluir do Espírito Santo, estarei blasfemando contra ele. Ele não vai fluir, estarei apagando o Espírito Santo. Como está em Tessalonicenses 15. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Provai todas as coisas, né? Então havia uma quebra da comunhão. Por isso nós temos a preciosidade da primeira carta de João. Porque a partir daí João vai explicar o que acende a comunhão e o que esfria a comunhão. É o que João faz. Vamos começar sobre o que aquece, o que acende a comunhão. Aliás, comunhão que é, né? Para eu ficar importante assim igual o Heitor e o Eduardo, eu tenho que falar os termos aqui em grego. Koinonia. Brincadeira fraterna. Koinonia é fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, intimidade. É o que o amor produz em nós. A comunhão é uma preciosidade. Comunhão tão preciosa. Não vou torturar vocês mais, prometo. Na presença de Jesus. É uma preciosidade. Nossa comunhão deve ser primeiramente com Deus e por consequência direta do que experimentamos com Deus, com nossos irmãos e Cristo. Por ser algo precioso, devemos aprender a cultivá-la e preservá-la. Por meio dela que nos tornamos um com Cristo e com os nossos irmãos. É a comunhão que ressalta nossa identidade comum como corpo de Cristo. A comunhão não é a nossa identidade comum. A nossa identidade vem do fato de nós termos recebido a boa nova do Evangelho. Mas o fenômeno visível de quem recebeu essa boa nova é a comunhão. E a comunhão, ela é uma delícia. Encontrar com os irmãos é uma delícia. Repartir o pão com os irmãos é uma delícia. A última música aqui que a gente cantou foi do Asaf Borba. Eu tive a oportunidade de passar uns dias de férias com o Asaf e com o Sócio, que é outro irmão meu, que é um adorador como ele.
A gente estava de férias, não conversamos um dia sobre política, nem futebol, nem carro, nenhum assunto masculino não conversava. A gente se reunia e falava assim, chegávamos cansados e colocava as coisas no carro, vamos sair para proclamar Jesus? Vamos sair para falar para o mundo o que Jesus faz pela gente? Quando a gente estava só nós três, vamos edificar uns aos outros com a palavra do Senhor? Que delícia aquelas férias, comunhão tão preciosa. Mas o amálgama da comunhão é o amor. Isso, boa parte da carta de João vai ser dedicada a esta verdade. Eu até encolhi a minha exposição nessa parte. 1 João 4, 7 a 13, João já vai direto ao ponto e fala assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E é isso que a gente está respondendo com amor ao irmão. É o jeito da gente falar, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado, Senhor, porque a sua graça me alcançou. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia me alcançou. E agora eu quero ser ministro de graça, ministro de comunhão para o meu irmão. Eu quero edificar a sua igreja, eu quero edificar seu povo, Senhor. É uma resposta. É uma resposta. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que ele nos deu o seu Espírito. E é o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito que Jesus é o Filho de Deus. E é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que a verdade, sim, ele veio em carne. É o Espírito de Deus que me convence que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Qual que é a reação que eu devo ter depois de ter assistido à exposição da palavra de Deus e da sua importância do presbítero Heitor? Sair amando o irmão, sair cuidando do irmão, sair edificando o irmão, porque é a forma com que nós autenticamos a compreensão que nós temos daquilo que o Senhor tem para nós. Sinal que a comunhão com Deus é verdadeira. João vai dar o sinal. 1 João, voltei para 1 João 1, de 5 a 7. Ora, a mensagem da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos, é essa: Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Eu mantenho comunhão com Deus, ó, linha reta, lifestyle. Mas não tem comunhão com o irmão? Mentimos. Mentiroso. Você não conheceu, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Quem está falando? Eu? João. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na comunhão, vamos sendo purificados. Sabe por quê? Porque o amor vai sendo aperfeiçoado. Mas ele me deu uma canelada. Você bateu na cara dele? Não. Está aperfeiçoando o amor, parabéns, pega aqui. Ele fez fofoca comigo, o que você fez? Orei por ele, parabéns. O amor de Deus está aperfeiçoando em você. Quando a gente recebe a palavra de Deus, o Espírito Santo fala com a gente, a nossa resposta é uma resposta de amor e comunhão verdadeira. Mas, no entanto, há 3 ofensores para a comunhão. 3 ofensores para a comunhão. O apóstolo João vai nos indicar 3 ofensores para a comunhão. Primeiro ofensor da comunhão, sabe qual que é? O pecado.
O segundo ofensor da comunhão, sabe qual que é? O amor no foco errado. O terceiro ofensor para a comunhão, sabe qual que é? A heresia e o falso ensino dos anticristos. Se a gente combater o pecado, se a gente colocar o amor no lugar certo, e se a gente combater a heresia e o falso ensino dos anticristos, a comunhão vai se agigantar entre nós. De onde você tirou isso? Ué, já falei. 1 João, olha aqui comigo. O pecado, 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 5, 1:5, que eu mudei a ordem. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. 1 João 1, 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e dele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas significam o curso predominante do pecado entre nós. Isso é as trevas. O pecado ficou tão bonito, que eu não consigo ver beleza na luz, né? Aqui, Agostinho também me ajudou, quando ele estava narrando em Confissões a sua conversão, e ele falava assim: Senhor, dá-me santidade e castidade, Senhor, mas não logo, deixa eu curtir mais um pouquinho aqui. Pecado ofusca os nossos olhos. O texto é grande, poderia gastar muito tempo com os irmãos aqui. Aqui é só um gostinho. O amor no foco errado. Eu amo a Deus, amo, mas olha o que o João vai falar para você. Você fala que ama a Deus? Mas presta atenção nisso aqui, irmão. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você fala que ama a Deus, mas suas preferências são todas ligadas ao mundo. Ganhar dinheiro, ter poder, ter fama. Aguenta aí, que depois eu venho aqui para a comunhão, mas eu tenho de resolver as coisinhas ali na rua. Eu amo bens materiais, amo aparência, amo isso, amo aquilo. Quando eu amo o mundo, eu desloquei o foco do amor. Tem algum problema ter as coisas do mundo? Não, desde que não haja preferência sobre aquilo. Prioridade daquilo sobre o que nós devemos fazer em resposta à graça e à misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Terceiro ponto, a heresia e os anticristos. João 1, 2, 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Todo aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permanece em vós a palavra que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A heresia. Qual que era o problema do Agostinho lá com aqueles irmãos que geraram a facciosa, geraram a divisão? O problema era o seguinte: Agostinho estava mergulhado em 1 João para ver como é que resolvia o problema da comunhão. E João fala que aquele que nega que Jesus veio em carne não era critério. Por que não era critério? Os irmãos da divisão não negavam que Jesus veio em carne, falavam que Jesus veio em carne. Não negavam
que o sangue de Jesus salvava. Eles não negavam nenhuma das verdades essenciais do primeiro meio de graça, da palavra de Deus. E aí, como é que Agostinho podia falar que eles são o anticristo? É porque o resultado da vida deles era guerra. O resultado da vida deles era a quebra da comunhão. Não havia autenticação na vida deles da teologia que eles falavam da boca para fora. E o que ele falava para a igreja deles foi assim: não vamos cometer o pecado desses irmãos. Vamos continuar firmes na comunhão. Vamos amar uns aos outros. Vamos perdoar uns aos outros. Vamos avançar no caminho do amor sacrificial. Porque senão, a igreja acaba. Tem até a frase que eu gosto. Ele é um frasista de marca maior, né? Ele fala assim: não resista ao homem mau, para que o mundo não passe a ter 2 homens maus. Legal demais, né? Fizeram maldade com a gente, reage, agora tem 2 homens maus. Ele segurou a igreja dele, a reação da igreja dele. Porque falava: olha, nós temos a teologia, eles também têm, mas temos de autenticar a nossa teologia na nossa comunhão, no nosso amor. Irmãos, chegando no final, tenho precisos 4 minutos para o final, e queria falar sobre todos os meios de graça, rapidamente, para cumprir meu combinado com o pastor Ivan. Os meios de graça são recursos que Deus nos deu para fortalecer nossa comunhão com Ele, seu Filho Jesus e nosso irmão. A palavra de Deus apresenta o plano de Deus para nós, que Jesus veio em carne e tudo que decorre disso. Reforça nossa identidade como corpo de Cristo e cidadãos do reino dos céus e nos instrumentaliza para a grande comissão. A prova de que entendemos a mensagem do Evangelho deve ser o amor pelos irmãos, portanto, a comunhão. O batismo, o presbítero Eduardo falou, o batismo é para, a gente não converte na hora do batismo, a gente já converteu. Então o que é o batismo? O batismo público é uma ordenança que marca a nossa entrada na comunidade dos que queiram. Porque, por meio do seu simbolismo e da pública profissão de fé, declaramos que cremos em Deus e no seu Evangelho, como os irmãos antes de nós faziam. Por isso somos aptos para entrar em comunhão com eles e com a igreja do Senhor. A ceia do Senhor, na ceia do Senhor declaramos nossa comunhão com Deus e com o irmão. Ao fazer isso, somos chamados para examinar a nós mesmos, para verificarmos se de alguma maneira estamos pecando contra o corpo de Cristo. A ceia do Senhor é, por excelência, a celebração da nossa comunhão com Cristo, que foi obtida por meio do seu sacrifício na cruz. E agora podemos ter comunhão com o irmão. A oração. Com a oração e suas múltiplas facetas, dependência, adoração, confissão, intercessão, ação de graças e súplica, aprofundamos nossa comunhão com Deus, é ou não é? Com a oração: Senhor, olha, estou passando por essa dificuldade, comunhão vertical aqui, aumentando a comunhão na oração. Agora vamos fazer oração comunitária, vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos enfermos, vamos olhar pelas dificuldades do irmão. Quem tem pedido de oração aqui, irmão? Traz o pedido de oração. O que vai acontecer com a gente na oração? Vai aumentar a comunhão, irmão. Vai aumentar a comunhão. A adoração. Na adoração reconhecemos quem é Deus e damos significado ao que Ele é para nós. A gente vai moldando essa compreensão na adoração. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero adorá-lo, reconhecê-lo em gratidão, mais eu quero retribuir de alguma forma aquela graça, aquela misericórdia de Deus. E quando eu aumento a minha compreensão de Deus, quando eu começo a contemplar a Deus na beleza da sua santidade, sabe o que acontece, irmão? Aumenta a comunhão. Na adoração comunitária, nos apresentamos a Deus como igreja e, portanto, nos reconhecemos como membros uns dos outros. Fortalecemos ao mesmo tempo a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. E a última, para que serve, irmão? Vou te dar uma chance de tentar a resposta certa. Disciplina na igreja. Alguém arrisca dizer para que serve? Proteger a comunhão
do pecado, irmão, do amor no foco errado, irmão, e da heresia. A disciplina na igreja só faz sentido se tiver algo muito maior do que ela, como benefício dela. A comunhão com o Pai e a comunhão com o irmão. Amém. 11 em ponto. Irmãos, ontem a nossa irmã Terezinha e o esposo Jofre enterraram o seu Francisco, pai da Terezinha, 100 anos de idade, deram até logo, na expectativa de encontrar quando Jesus voltar para buscar. E quando eu cheguei lá, já no finalzinho da programação, tinha um time da igreja lá. Tinha o presbítero César, a Rose e o Aécio. E eu me juntei com eles ao final ali. E a irmã Terezinha olhou para a gente, nesse benefício da comunhão, e disse com os olhos cheios de lágrimas assim: o senhor não sabe como é importante vocês estarem aqui comigo. Eu não respondi nada para ela. Eu mentalizei e pensei comigo: eu estou aqui por causa do Senhor. A gente veio aqui por causa de Jesus. Não tem uma vontade, uma predisposição natural da gente fazer isso, mas Jesus, ele coloca isso na gente. E o teste, a autenticação é essa, né? Essa nossa intencionalidade, esse nosso desejo de se provocar. É muito possível que você não tenha ido ao velório, e a gente não precisa contratar mais pastores para o velório. A gente precisa fazer isso entre a gente. Não precisamos contratar mais, nós precisamos praticar mais. Se nós fizermos isso, vamos nos pastorear e vamos cuidar uns dos outros e vamos autenticar a veracidade dessa comunhão que nós ouvimos aqui hoje. Coloca o teu coração aqui hoje disposto a ser intencional nessa semana. Deve ter alguém que vai precisar ser visitado por você, alguém que vai precisar de um bom conselho, da palavra. Faz isso como autenticação da comunhão de Cristo em você. Às vezes é uma criança que você vai precisar aconselhar, às vezes é um pai que está desesperado com a criação, mas você pode auxiliar dando um bom conselho. Às vezes é um presbítero, um diácono que estão com a alma aflita e você pode ser instrumento de Deus para abençoá-los. Basta a gente dizer assim: eu quero responder e quero provar dessa autenticação da comunhão que Cristo Jesus nos deu. Vamos fazer isso na prática? Vamos tentar ser um pouco mais intencional essa semana? E Cristo vai ser glorificado, sem dúvida alguma. Vamos confundir o mundo que não entende nada, né? Vamos ficar em pé? Vamos rogar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Os visitantes sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham sido exortados, ensinados, corrigidos e educados na palavra, e que vocês retornem também numa outra oportunidade. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje, até que Jesus volte para nos buscar. Amém.